Alô, bom dia, estamos de volta neste último dia do ano, 31 de dezembro de 2024, terça-feira. Sejam todos bem-vindos. E no último dia do ano, de um ano bastante conturbado, não poderiam faltar as notícias preocupantes, para dizer o mínimo. Pois bem, a notícia mais preocupante lá nos Estados Unidos hoje é que a história da 14ª emenda, que uma vez invocada, a terceira sessão da 14ª emenda, pode melar a posse de Donald Trump, está ganhando força. Eu disse aqui que os rhinos e os democratas querem impedir a posse de Trump porque, baseados na 14ª emenda, Trump participou de uma insurreição, ou liderou uma insurreição, e, portanto, não pode, pela 14ª emenda, assumir um cargo público. Pois bem, o assunto está ganhando força porque democratas e rhinos estão sugerindo que Kamala Harris não presida a contagem dos votos. Sem contagem dos votos, não haveria um vencedor, não haveria um presidente eleito. Sem um presidente eleito, Donald Trump não tomaria posse no dia 20. E aí, bem, aí fica por conta da imaginação. Muitos estão dizendo que os Estados Unidos entrariam na sua pior crise da história. Bem, vamos recapitular o que aconteceu. No Colorado, o estado do Colorado, houve uma tentativa de impedir que Donald Trump participasse das eleições. O Colorado não queria a chapa de Trump vence. Por quê? Justamente por causa da 14ª emenda. O estado do Colorado alegava que Trump tinha participado de uma insurreição e, portanto, não o reconhecia sua chapa como legítima na disputa eleitoral. O caso foi para a Suprema Corte e a Suprema Corte acabou contornando o problema. Não era bom que um dos 50 estados não tivesse um dos concorrentes à presidência. Acontece que nenhuma das partes ficou muito satisfeita. A Suprema Corte não ficou satisfeita porque foi apenas um contorno, por assim dizer. O Colorado, por sua vez, também não ficou satisfeito, porque precisou, sim, por conta desse argumento da Suprema Corte, ter que aceitar Donald Trump contra a vontade dos legisladores estaduais. Porém, contudo, o Colorado ameaçou: se o problema não for resolvido agora, será antes da posse. Ou seja, somos obrigados a aceitar Donald Trump, ele concorrerá no estado, mas depois retomaremos a questão. E é exatamente isso que está acontecendo. Liderados pelo Colorado, os esquerdistas da América, os democratas e os rhinos estão retomando essa questão. E aí, se Kamala Harris não assumir, ou melhor, não presidir o Congresso no dia 6 de janeiro, como é que as coisas ficarão? É bom lembrar que no dia 6 de janeiro a Câmara e o Senado se reunirão sob a presidência de Kamala Harris para contar os votos do colégio eleitoral. Uma vez que os votos forem contados, se reconhecerá a vitória de Donald Trump e ele poderá então tomar posse no dia 20. Mas, uma vez que Kamala Harris não presida a contagem dos votos, não haverá certamente o reconhecimento do Congresso. E é aí que tudo pode se complicar. Bem, quem tratou desse assunto detalhadamente hoje foi Martin Armstrong, na sua coluna no Armstrong Economics. Ele começa dizendo o seguinte: América, temos um problema. E aí o texto diz que a conversa que está sendo sussurrada em Washington é que agora alguns democratas estão dizendo que Pence, o vice de Trump no primeiro governo, Pence estava errado e ele não deveria ter certificado a eleição de 2020. Essa reversão, diz Martin Armstrong, é egoísta porque alguns agora argumentam que Kamala não deverá certificar ou não deveria certificar a contagem
porque Trump está desqualificado pela 14ª emenda. Então, diz Armstrong, temos rhinos no Congresso buscando criar uma batalha sobre o presidente. Se houver uma luta prolongada em que o Congresso não pode eleger um presidente, se isso ocorrer, ninguém será empossado. Eles não poderão certificar a eleição. Se Trump não puder ser certificado em 6 de janeiro, então ele não poderá tomar posse no dia 20 de janeiro e os Estados Unidos, portanto, ficarão sem um presidente eleito, porque o processo não será concluído. Aí faz a recapitulação, Martin Armstrong recapitula todo o problema. Ele diz: parte do problema decorre da decisão da Suprema Corte sobre se o Colorado poderia excluir o ex-presidente Donald Trump de sua cédula como insurrecionista. Na argumentação oral, o advogado que representou o Colorado alertou os juízes da Suprema Corte que, se eles não resolvessem a questão da elegibilidade de Trump sob a 14ª emenda, ela poderia voltar com força total após a eleição. Isso, portanto, deixaria a porta aberta para os democratas, diz Armstrong, desafiarem o voto nacional. Diz ele também que o seu computador, o famoso Sócrates, projetou um ciclo de pânico para o 6 de janeiro. A volatilidade começará a aumentar no meio da semana. Temos uma mudança direcional na sexta-feira. No mínimo, diz Armstrong, podemos ter uma crise constitucional se desenrolando em 6 de janeiro. A última vez, ele lembra aqui que a última vez que houve uma briga no Congresso foi em 15 de fevereiro de 1798. 1798. E isso pode, então, acontecer novamente se não houver uma certificação dos votos depois da contagem. Ou melhor, se não houver a contagem do colégio eleitoral. Muito bem, outra informação interessante vinda lá dos Estados Unidos. Vejam só, essa matéria foi publicada pela Fox News. Na segunda-feira, conhecida como ontem, foi divulgado um relatório de um hacker chinês obteve acesso ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. De acordo com o relatório, esse foi um ataque patrocinado pelo Estado chinês. E o hacker, portanto, era afiliado ao governo chinês. Embora o anúncio tenha sido feito na segunda-feira, a Fox News disse que as autoridades souberam da violação muito antes, em 8 de dezembro. Um porta-voz do departamento disse que, assim que o Treasury foi alertado pelo provedor de serviços, contatamos imediatamente a Cybersecurity, CISA, e trabalhamos com os parceiros de aplicação da lei em todo o governo para verificar o impacto desse incidente. O serviço Beyond Trust, comprometido, foi tirado no caso invadido, foi tirado do ar e não há evidências indicando que o agente da ameaça tenha continuado a acessar os sistemas ou informações do Treasury. Por sua vez, o Post-Millennial relatou que, em uma carta aos legisladores, o departamento explicou que o hacker se infiltrou no sistema do Tesouro por meio de acesso a uma chave usada pelo fornecedor para proteger um serviço baseado em nuvem, usado para fornecer suporte técnico remotamente para usuários finais dos escritórios do Departamento do Tesouro. Com acesso à chave roubada, o agente da ameaça conseguiu anular a segurança do serviço, acessar remotamente certas estações de trabalho de usuários do Departamento do Tesouro e acessar documentos não classificados mantidos por esses usuários. Na mesma carta, o Departamento do Tesouro disse que leva as ameaças contra seus sistemas e dados muito a sério, acrescentando que reforçou seus sistemas de defesa cibernética nos últimos 4 anos. Bem, se reforçou e ainda assim foi invadido, parece que não reforçou muito.
O PJ Media falou sobre esse assunto também e começou o seu texto perguntando: nos foi prometido, o governo Biden prometeu, que com o advento da administração Biden, os adultos estariam de volta ao poder. É sobre isso o tempo, e sobre isso, diz o PJ, o tempo está ficando curto para eles aparecerem. Tem só 20 dias para o governo de adultos aparecer. Pois é. Bem, o Deutsche Welle também fez um comentário a esse respeito, dizendo que a China negou hoje as acusações de que um agente patrocinado pelo Estado chinês estaria por trás de uma violação cibernética do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores de Pequim disse que a China sempre se opôs a todas as formas de ataque hackers e nos opomos ainda mais à disseminação de informações falsas contra a China para fins políticos. Aqui o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse, abre aspas, já declaramos nossa posição muitas vezes em relação a essas acusações infundadas e sem evidências. Bem, então está aí, o Departamento do Tesouro diz que tem reforçado, nesses últimos 4 anos, reforçou muito a sua segurança e agora, no apagar das luzes dessa administração, o departamento informou que foi hackeado por um agente chinês e a China nega participação no caso. Mais uma notícia, essa aqui também preocupante para o último dia do ano, especialmente agora em que se gasta muito com o cartão de crédito, lá nos Estados Unidos, não estou falando daqui do Brasil. Vejam só, isso aqui foi publicado há poucos dias pelo Financial Times e dizia o seguinte: a inadimplência com cartão de crédito está no nível mais alto nos Estados Unidos desde o ano de 2010, pois os consumidores se sentem cada vez mais pressionados a consumir no cartão de crédito. O Financial Times relatou no domingo, 29 de dezembro, que os credores de cartão de crédito deram baixa de 46 bilhões de dólares em empréstimos seriamente inadimplentes nos primeiros 9 meses deste ano, um aumento de 50% em relação a 2023. E esse é o nível mais alto em 14 anos, disse o relatório, citando dados do setor de compilados pelo BankReg Data. Muito bem, nos últimos 20 anos, houve apenas um ano em que a inadimplência com cartão de crédito atingiu esse nível. É o nível mais alto, portanto, desde 2010. Conforme abordado no início desse mês, a parcela de consumidores que carregam pelo menos alguma dívida de cartão é generalizada em 74,5%, segundo últimas pesquisas da Payments Intelligence. Embora essa percentagem seja mais ou menos estatística entre níveis de renda, ela salta para mais de 90% para consumidores que vivem de salário em salário e têm problemas para pagar as suas contas. Bem, existe um relatório também que diz que há 1 bilhão de cartões de crédito nos Estados Unidos. 1 bilhão de cartões de crédito na mão dos americanos. E isso significa, segundo essa estimativa, 1 trilhão de dólares em dívidas no cartão de crédito na América, o que é muito, mas muito maior do que o PIB de inúmeras nações por aí. Pois é. Bem, o Economic Collapse Blog fez um breve comentário a esse respeito. Disse que está começando a se parecer muito com a última crise financeira. Os americanos estão deixando de pagar os seus cartões de crédito a uma taxa que não víamos há mais de uma década. E isso pode ter implicações muito sérias para as nossas instituições financeiras à medida que avançamos para 2025.
O crédito fácil permitiu que muitos americanos desfrutassem de estilos de vida que estão muito além do que podem pagar, mas taxas de juros escandalosamente altas, multas absurdas e taxas predatórias sugaram a vida financeira de milhões de lares. A tentação do crédito fácil provou ser demais para muitos americanos resistirem. E agora chegou o dia do acerto de contas e não vai ser divertido, diz o Economic Collapse Blog. Bem, por que tanta dívida no cartão? Porque foram 4 anos de uma péssima gestão econômica. Na propaganda, uma maravilha. O Bidenomics, por exemplo, mostrava os Estados Unidos como o país mais pujante, um paraíso econômico na Terra. Mas a realidade era outra, bem diferente. Eu, no começo deste ano, no final de 23, começo de 24, dizia: há uma grande quantidade de americanos hoje usando o cartão de crédito para comprar o arrozinho do dia, para fazer a compra do dia. E aí está uma prova de que sim, realmente a economia levou os americanos a usarem o cartão de crédito como se não houvesse amanhã. E tudo isso, claro, terá um resultado muito ruim daqui para frente. A economia com Donald Trump poderá sim retomar os trilhos, mas não será num passe de mágica, não será do dia para a noite. E já tem democrata contando com isso. A insatisfação contra a inoperância do governo Trump será tão grande que mesmo se ele for empossado, não chegará ao fim do seu mandato. Quem sabe não passe de 6 meses até ser impeachmentado. Me parece que eu já ouvi essa história antes, mas o fato é esse: Trump não fará tudo da noite para o dia melhorar, e esses endividados, que são milhões de americanos, em algum momento se sentirão insatisfeitos. Isso com Trump. Mas e se não houver Trump? Bem, muita gente não quer nem pensar nessa questão, mas a notícia que eu trouxe hoje está aí, sim, para preocupar os americanos, já nessas horas de virada. Bem, eu desejo a todos os meus queridos amigos um feliz ano novo, um feliz 2025 com muita saúde, prosperidade, saúde, claro, tudo aquilo que a gente deseja. Mas agradeço imensamente a todos aqueles que colaboraram com esse canal ao longo de 2024. Pretendo continuar em 2025 trazendo essas mesmas notícias. Não notícias para nos deliciarmos, mas para compreendermos a realidade, que não é fácil. Então, eu espero contar com a companhia dos meus queridos amigos em 2025, se Deus quiser. E para terminar, quero mandar uns abracitos que ficaram atrasados. Um abraço para Eleodora Chacon, Eleodora Chacon. Ela se tornou um membro do canal, fez aniversário, mas esqueceu de pedir um abracito com antecedência. Então está aqui o aniversário, ela fez aniversário na semana passada, e vai aqui o meu super abraço, ainda que atrasado, para Eleodora Chacon. Feliz aniversário, Deus te abençoe e um super abraço. Um abraço também para o Alonso Carvalho. Ele disse que estava esperando uma live na noite da semana retrasada para receber um abraço. Não aconteceu a live, tive problemas técnicos, mas mando agora um super abraço para o Alonso Carvalho, que também é membro do canal. A Jaqueline Borba também merece um abracito. Ela se tornou um membro do canal, diz que mora nos Estados Unidos, e as minhas análises estão corretíssimas, baseadas em notícias verdadeiras desses grandes analistas econômicos americanos. Ela diz que quem viver verá, mas terminou pedindo um abraço. Manda um abraço para nós aqui em Atlanta. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Ela nos desejou aqui a todos, a família Borba. Jaqueline Borba, da família Borba. Então vai aqui um imenso abraço, Jaqueline. Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela membresia. E um feliz
2025 para você e para sua família. E finalmente quero mandar um abraço para o Emílio Pinhatti Júnior. Ele é assinante, ele é membro do canal faz aproximadamente 1 ano e até agora, disse ele, não recebi um abracito, um abraço amigo. Então vai aqui um super abraço, Emílio Pinhatti Júnior. Deus te abençoe, um feliz 2025 para você e sua família. E de novo, Deus abençoe a todos vocês que colaboraram no silêncio, nem pedindo abracitos, colaboraram com esse canal. Eu preciso muito da sua colaboração, porque afinal esse canal não tem patrocinadores. E tenho, graças a Deus, muitos amigos colaborando com o canal e é por isso que nós continuamos aqui. Repito, pretendo continuar em 2025, se Deus quiser, e com a força dos amigos. Então é isso. Tenham todos um abençoado ano novo. E até o dia 2 de janeiro, se Deus quiser.